Indecisão, comportamento que atrapalha, quer dizer, falta de comportamento que atrapalha muito na nossa vida. Por quê? Eu preciso de decidir algo mental para colocar algo prático, para virar uma ação. Como é uma pessoa indecisa? Aquela pessoa que pensa e não consegue resolver e não consegue tomar uma decisão. Hoje a gente vai falar um pouquinho de forma mais prática sobre técnicas que ajudam a tomarmos decisões assertivas, a decisões mais tranquilas, de uma forma mais rápida e sem angústia, sem medo, sem insegurança. Você já viu aquelas pessoas que sentam para ver um filme, vai lá embaixo, vai lá em cima, roda, roda, roda e não consegue decidir por nada? Então, quando a gente tem muitas informações, muitas opções, o cérebro tende a falhar. Então é importante a gente entender que quanto mais a gente reduzir as opções, é mais fácil escolher. Indecisão tem a ver com o poder de escolha, eu escolher algo. E a gente valoriza muito na nossa cultura, é muito valorizado a gente poder escolher, né? Desde os políticos, desde uma roupa, desde o casamento. Se a gente vai para a cultura oriental, eles não têm tanto assim esse poder de escolha como nós temos. Só que esse poder de escolha faz que às vezes a gente fica ansioso, porque a gente sempre lida com a escolha com a questão da culpa, de ter que acertar. Então a gente precisa, outra coisa importante, é tirar essa obrigação de ter que acertar. Olhar mais como um experimento. Então se eu tenho que decidir alguma coisa, eu vou decidir olhando como um experimento. Hoje, com as ferramentas que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho sobre determinada situação, com o ambiente, com as oportunidades que foram me dadas, eu consigo escolher isso e ficar em paz com a sua escolha. Então, se você tem que escolher alguma situação, se você está em uma situação que você tem que, até mesmo coisas mais diretas, casamento, um trabalho, se você tem que fazer uma escolha, vamos olhar sobre 3 óticas. Diminuir as opções, né? Ter sempre ali 2 ou 3 opções, porque o cérebro para com muitas opções. Segunda coisa, olhar como um experimento, tirar a questão da culpa. E em terceiro ponto, muito importante, quando a gente vai decidir sobre uma situação, a gente precisa levar em consideração se eu tenho já elementos suficientes para tomar aquela decisão, eu já posso fazer, porque o ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente fica querendo algo redondinho, algo muito ótimo, muito maravilhoso e eu não consigo fazer nada, eu acabo travando. Então, se você tem elementos suficientes, vai lá e faça. E faça tranquilo, e faça em paz. Agora não, Carla, a situação que eu vou tomar é algo muito assim, muito importante, vai mudar a minha vida, não dá para decidir rápido. Aí você estude um pouquinho mais sobre o assunto, aí você pergunte para um amigo, mas sempre entenda uma coisa: se dentro do seu coração, se a sua intuição já está dizendo algo, ouve ela. Ouve ela, porque na maioria das vezes você não decide uma coisa por medo, movimentado pelo sentimento de medo. Então, se em último caso você eliminou as possibilidades, conversou com todo mundo e ainda não está conseguindo decidir, ficou ali entre uma ou duas, é porque não faz tanta diferença assim, uma da outra. Decida, escolha se movimentar, ouça a sua intuição, levando como um experimento, porque tudo pode ser reorganizado. Você está fazendo com uma intenção boa, então faça.